Vamos meditar a palavra de Deus que se encontra no livro de Apocalipse, no seu capítulo 21 e versículo 7, que diz assim a palavra de Deus: Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quanto ao covarde e aos incrédulos e aos abominável e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e todos os mentirosos, e a sua parte será no lago que herde com fogo e enxofre, e o que era segundo a morte. Observe que nesse versículo, no livro de Apocalipse 21, versículo 7, ele diz: Quem vencer e dará as coisas, né? E eu serei o seu Deus. Se você vencer. Para você vencer hoje, você tem que lutar. Se você não lutar, você não vence. Não tem como vencer se você não lutar. Porque se você vencer, a Bíblia diz que o Senhor Jesus será o seu Deus e você será filho de Deus. Mas se você observar aqui na palavra, a maioria das pessoas não tem a mínima noções do que é ser filho do Altíssimo. Porque o nascimento de um filho de Deus acontece pela vontade do próprio Deus. E isso ocorre pelas ações de dois elementos: a água, que é a palavra de Deus, e o Espírito. Uma vez a pessoa tomando o conhecimento da vontade divina e desejando de todo o coração, né, a prática, então o Espírito Santo vem sobre ele e faz nascer de novo. Portanto, ele é o agente divino que executa o nascimento de um filho de Deus. Somente os que se torna verdade, né, filho de Deus, é que suporta as duras provas, tentações que sobrevirão. E são eles que herdará tudo o que o Altíssimo tem preparado. Você observa que um filho, ele herda tudo de um pai, né? Ali o pai faz de tudo ali para deixar aquela herança para o seu filho. A mesma coisa é o próprio Deus. Porque aqui no versículo 7, ele diz: Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Eu te faço uma pergunta agora.
e você responda para Deus, não para mim. Você quer ser filho de Deus? Como diz aqui a Escritura Sagrada? Você quer herdar todas as coisas que Deus tem para você? É sempre você realizar isso. É fazendo uma nova aliança com Deus. Ah, mas eu já errei, eu já fiz isso, eu fiz aquilo, Deus não vai me perdoar. Só basta você fazer uma aliança com Deus. Porque quando você faz uma aliança, você passa a ser seguidor de Jesus, herdeiro do céu. Porque não sou eu que digo, mas assim é a palavra de Deus. Você pode abrir a sua Bíblia aí no livro de Apocalipse, seu capítulo 21, como nós estamos lendo, e versículo 7 que diz: Quem vencer herdarão todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Né? E no versículo 8 ele diz assim: Mas quanto aos covardes, né, e aos incrédulos, que existem muitos incrédulos e covardes, quem são os covardes? São aquelas pessoas que se escondem por trás da aparência. Na igreja ele é uma coisa, fora ele é outra. E quem são os incrédulos? É aquele que não crê, ele vive ali na palavra, ele conhece a palavra, mas ele não crê, porque ele é incrédulo. Muitas das vezes nunca aconteceu nada na vida dele para que ele venha acreditar. E aí ele se transforma um incrédulo. Prega, mas não vive. Esse é incrédulo. Porque existe uma coisa dentro do evangelho que muitas pessoas praticam ao dia de hoje. Enquanto ele está dentro, no templo, ele se mostra o que não é. Então esse é chamado de covarde, como diz a palavra. Porque aqui no versículo 8 diz: Mas quanto aos covardes e aos incrédulos e aos abominável e aos homicida. Mas essa palavra homicida são aqueles que, em vez de trazer para Deus, ele tira. Ele mata, ele destrói através da palavra de Deus. Ele leva a palavra de Deus de outras formas. Se Deus diz que é para você se arrepender, ele libera tudo. Ele diz que tudo pode, né? Aquele ser chamado de homicida, porque ele está matando a alma, está destruindo aquela pessoa. Que a palavra de Deus tem que ser anunciada de forma como diz nas Escrituras, nem aumentar e nem diminuir. Ou você é, ou você não é. Você está matando, está destruindo. Esse é aquele chamado de homicida. E aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras. Você sabe o que é a pessoa idólatra? São aquelas pessoas que idolatram outros. São aquelas pessoas que acreditam no outro. E isso é contra a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. A Bíblia não está dizendo que você não deve confiar em ninguém, não. A Bíblia está dizendo que você não pode confiar em você. Você não pode achar que você faz, que você pode. A Bíblia diz que devemos confiar só em Deus. Qual é o primeiro mandamento? O primeiro mandamento já diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Amar o seu próximo.
como a ti mesmo. Porque eu tenho certeza que você se ama. Eu tenho certeza que você se gosta, você mesmo, né? Então você tem que amar o seu próximo a mesma coisa que você faz com você. Porque se não for assim, né? Quantos idólatras tem dentro das igrejas? Ou no templo, que a igreja somos nós, né? No templo. Se você pega ali um pedaço de papel e diz assim, toma aqui que Deus vai te abençoar. Você pega aquele envelope ali, leva para casa, coloca o que você não tem e a benção não vem. Faz campanha e a benção não vem. Que você ali é chamado de idólatra, você está idolatrando aquilo ali. Mas quando você pega aquele envelope e coloca a fé em Deus, coloca a sua fé em Deus, e através daquele envelope ali, você confiando em Deus, aquilo vai acontecer, acontece. Porque você não está colocando a fé num papel, mas sim em Deus. Quando a gente manda você colocar um copo com água, não estamos colocando a fé na água, não. A fé sempre está em Deus. E a água é um alimento que através da sua fé você será curado. Não faça como Tomé, que para ele crer ele teve que tocar, ele teve que vir. Mas se você crê, como diz a palavra de Deus, você recebe sim. Agora não seja incrédulo, como diz a palavra de Deus. Porque se você for incrédulo, você não vai herdar. Você não é filho de Deus. E está perdendo seu tempo dizendo que é filho de Deus. É necessário que você aprenda a valorizar o que está escrito nas Escrituras. Porque se você vencer, você será chamado de filho de Deus. Porque se você abrir aqui o livro de Apocalipse, no seu capítulo 1, versículo 3, ele diz assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra dessa profecia e guarda, né, as coisas que nela está escrito. Então você deve ler, ouvir, né, e guardar as coisas que está escrito dentro da palavra de Deus, que é a Bíblia. E você fazendo isso, você está protegido, está guardado e livre. Mas não seja idólatra. Se você for idólatra, você vai ser mais um enganado. Porque a idolatria não vem de Deus, irmão. A idolatria não vem de Deus. Não vem de Deus. Você não pode idolatrar ninguém. Você pode estar ali idolatrando, infelizmente, deixando de dar valor à palavra de Deus para dar valor à palavra do homem. É tão simples você valorizar a palavra de Deus, porque se está escrito no livro de Apocalipse, aqui no livro de Apocalipse, seu capítulo 21, e versículo 6, ele diz: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, né? Ele é o primeiro, o derradeiro e o último. Não existe outro
nem abaixo dele e nem acima dele. Então, se você está em uma empresa e aquela empresa só tem um dono, você deve total o seu respeito, a sua confiança e a sua dedicação àquele dono. Em primeiro lugar, pela oportunidade que ele te deu para você estar ali. Em segundo lugar, porque você depende daquele emprego ali para se sustentar. A mesma coisa é Deus. Em primeiro lugar, segundo a Bíblia, no livro de Gênesis, ele diz que Deus criou o céu e a terra. Vamos ver aqui, para nós já entrar em oração. Vamos ver aqui. No livro de Gênesis, seu capítulo 1, que diz assim: a criação do céu e da terra e tudo o que nela existe, foi Deus que fez. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se moveu sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e ouviu luz. No versículo 4 ele diz: e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou a noite. Então, se você ler essa passagem aqui do primeiro até o versículo 5, do 4 ao 5, você vai ver que houve uma separação entre a luz e as trevas. Ou seja, o que são de Deus e o que não são de Deus. Porque, vamos reler aqui para você entender, porque eu gosto de explicar bem, para você entender. Vou ler aqui o 3. E disse Deus: haja luz, e ouviu luz. Se você subir mais um pouquinho aqui, e ler aqui no primeiro, ele diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Então, ou seja, não existia nada sobre a terra. Porque alguns estudiosos, ele diz que existia, mas aqui diz que não existia nada sobre a terra. Pergunta: de onde veio o homem? E muitos acreditam que veio do macaco. Isso não existe. Porque até o macaco, até os animais foi Deus que criou. Então não tem como um homem vir do macaco. Vamos parar um pouco para pensar, vamos estudar um pouco a palavra de Deus e entender. Até os macacos foi Deus que fez. Como é que um homem veio do macaco? Né? Então, repetindo aqui a mensagem, ele diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Primeiro ele criou o céu, que vem logo no primeiro, e depois ele criou a terra. E a terra era sem forma, não existia forma, e vazia, né? A terra era sem forma e vazia, e havia trevas, ou seja, escuridão sobre a face da terra, né? E o Espírito de Deus, né, se moveu sobre a face das águas. Dá para entender essa passagem? Repito, a terra era sem forma e vazia. E aonde foi que o Espírito de Deus se moveu? Ele podia vir para a terra, então ele não foi. Se a terra era sem forma, era trevas, então ele se moveu sobre as águas, que a água é limpa, é cristalina, né? A água é cristalina. E disse Deus: haja luz, e ouviu luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus a separação entre a luz e as trevas.
Eu só dei uma passadinha aqui nesse versículo aqui de Gênesis para você entender. Se você quiser ser luz, você tem que se reconciliar, você tem que fazer uma mudança. Quem faz a mudança é você. Se você ainda der uma passadinha aqui no livro de Salmo 23, em versículo 4, ele diz que quando você passa a ser luz, mesmo você sendo luz, você passará por situação difícil. Por que eu estou dizendo isso? Porque existe pessoa aqui que já está cansado de sofrer e você quer desistir. E você quer mudar de rumo. Você sabe o que eu estou falando. Eu não vou explicar bem aqui, para não escandalizar um pouco. Mas você sabe o que eu estou falando. Você que está sentindo isso, você sabe. Você quer mudar de rumo. Você não quer mais continuar servindo a Deus. Vou explicar melhor. Então essa mensagem aqui também é para você. Sabe o que é que Deus diz para você neste momento? A presença do pastor não vai significar ausência de problemas, e sim a garantia de proteção. Mesmo você que está atravessando, né, lugares mais sombrios e perigosos, enfrentando problemas e dificuldade, porque você como ovelha possui luz e vida e coragem, né? Porque as ovelhas sabem que não precisa temer os dias difíceis da sua vida, pois o pastor, que é o Senhor Jesus, ele está caminhando lado a lado, né, com elas, com as ovelhas. E isto é o Altíssimo direcionando e ensinando como seu filho deve agir em cada situação. Diante disso, ela desfruta de paz, pois sabe que cada passo ruim ao fruto passa primeiro pela aprovação. Então, essa aprovação que você está passando não é normal. Você tem que passar por ela. Afinal de contas, você ainda está aqui na Terra. É necessário que nós sofra pela obra de Deus. Se não tiver sofrimento, irmão, na vida do cristão, ele não vai ser provado. Quem já se viu no exército sabe o que eu estou dizendo. Lá no exército você está achando que você vai chegar lá e vai comer, beber e dormir? Não. Você vai trabalhar, você vai sofrer muito. Eu não sei se agora está assim, mas da minha época, há uns anos atrás, era assim. Você quebrava pedra, você passava por cima de corda, você tinha que mergulhar em lamas. Quem se viu sabe o que eu estou dizendo. Você passava por perto de cobra, você tomava conta diária e você tinha que ter os dois olhos abertos. Se alimentava mal, né? Dormia mal. Ali era um teste para que você possa servir o exército. Então, com Deus é a mesma coisa. Para você vencer, você tem que passar por essa situação, que é para ver se você é provado. Em tudo que você fizer na vida, você passa por situação ruim, né? Para você pagar suas contas, por exemplo, você tem que trabalhar quantas horas de relógio? 5 horas de relógio. Tem uns que trabalham até 24 horas, né? Para pagar suas contas, para se alimentar, para ter um carro novo, para ter uma casa. Tudo isso você tem que passar por situação difícil. Então não é porque você está com Cristo que você não vai ter que passar por provas. Então cuidado às suas escolhas que você quer fazer. Você sabe que é com você.
Você está tentando parar. Você está tentando parar. E Deus está te observando. Que Deus abençoe a tua vida, o teu lar, a tua família. Já estou aqui com meu copo com água para consagrar. Coloque aí sua água. Coloque também seu pedacinho de pão. Sempre estamos nessa fé aí para Deus multiplicar os alimentos da tua casa, não deixar faltar, para que Deus possa multiplicar e você possa também doar, ajudar o seu irmão. Prepare aí também a fotografia, receita, chave do automóvel, chave do comércio. Você que está sentindo que algo não está bem e Deus vai te dar o livramento. Vamos falar com Deus? Vamos falar com Deus? Senhor Deus e Pai, mais uma vez estamos aqui para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá para estarmos aqui te agradecendo pelos livramentos, pela proteção, pelas bênçãos que o Senhor nos deu. Guarda cada um nas tuas santas mãos e dando a bênção e a vitória, fortalecendo aquele que está fraco, colocando em teus caminhos aquele que se afastou, trazendo de volta para que ele venha reconhecer enquanto há tempo. Porque a tua palavra diz que o Senhor criou os céus e a terra e tudo que nela existe, mas o homem desfez, destruiu. E por isso pagamos o preço. Sofrimento, dores, angústia, desemprego, guerra. E que o Senhor venha nos preparar para os momentos bons e os momentos ruins. Protege, guarda e livra cada um. É o que nós te pedimos e já te agradecendo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E aquele que crê vai dizer comigo amém e graças a Deus. Você vai tomar desta água confiando e acreditando que Deus fará o impossível na sua vida. Você vai colocar o pão ou na geladeira, ou no armário, ou na despensa, ou no local que você guarda o seu mantimento. Toda vez que você colocar, você vai levantar sua mão para o céu, vai mostrar a Deus e vai abrir teu armário e vai mostrar a Deus como está. Deus já viu, mas é necessário que você tem que também se esforçar. A Bíblia diz, se esforça-te e tem bom ânimo. Ah, Deus sabe como é que eu estou, se ele quiser me dar, ele me dê. Não é assim não. Se você não se esforçar e não falar com Deus o que você quer, Deus não vai te dar. Porque o cego Bartimeu, quando ele veio até Jesus, Jesus sabia que ele era cego e Jesus perguntou, o que quer que eu te faça? E aí ele respondeu, quero ver. Porque nem todo mundo quer ser curado, nem todo mundo quer estar bem. Então Deus pergunta a você, o que quer que eu te faça? Aí você pede a Deus o que você quer e Deus te dá. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.